A paz do Senhor, boa tarde, queridos irmãos, queridos amigos, a graça e a paz, bênção e prosperidade. Vamos orar entregando, mais um dia, esse tempo de oração que nós vamos ter juntos. Vamos apresentar diante do altar do Senhor, amém? Glória a Deus, Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos, Senhor, graças por tudo. Bendizemos, adoramos. Senhor, nós entregamos tudo que temos e somos para ti, Senhor, tudo diante do teu altar. Senhor, nessa tarde, Senhor, nós pedimos, cobre-nos com sangue de Cristo. Também consagramos tudo aqui para ti, Senhor. Dá na tua graça, dá da tua sabedoria, da tua unção, Senhor, e traz revelação da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Hoje nós não vamos ficar no esqueminha, Mas nós vamos falar do reino de Deus, que essa palavra o Senhor já me deu algum tempo atrás. E nós vamos deixar aqui, Quando Deus traz alguma revelação para nós e a gente divide, Então, hoje nós também vamos falar do reino, E acerca do que nós investimos no reino de Deus, o que nós, entregamos para Deus. Nós vamos ver isso pela palavra de Deus, livro de Mateus 13:33, que diz assim: Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Glória a Deus, palavra curtinha, mas poderosa. É interessante porque a palavra de Deus, ela vem falando, comparando o reino de Deus, como se fosse, uma massa de pão, mais ou menos assim, onde diz que a mulher, ela toma farinha, toma fermento, bota tudo ali, faz uma ação do fermento, uma ação invisível que ninguém vê, mas que cresce, Ela gera uma mistura que cresce. Aí a gente até vê uma receitinha de pão caseiro, que é assim que a gente faz, Então, quando a gente faz aquela massa do pão caseiro, que a gente mistura a farinha, bota um pouquinho ali de água, E depois a gente deixa ali descansando. E quando a gente vê, aquela ação do fermento, ela vai fazendo crescer, A gente não sabe como, só sabe que botou aquela massinha ali e quando vê, tomou uma grandeza, uma proporção e dá aquele pão bonito. Glória a Deus por isso, Então, a palavra de Deus, ela fala também que o reino de Deus, comparando o reino de Deus com essa massinha desse pão, Então, quer dizer, ele faz uma mistura, Faz uma mistura, tem um fermento, mas tem uma ação, que opera misteriosamente. Então, quer dizer que a ação do fermento de Deus, Como seria, Aquela ação que faz crescer, que faz aumentar, que faz ampliar. Então, tudo isso, a gente pensa, em como é que vai levedar o reino, como é que faz crescer no reino, como é que faz crescer as coisas nas mãos de Deus. Ninguém sabe, porque é de uma forma misteriosa. Quando a gente vê, Deus já trabalhou e Deus já fez. Então, a palavra de Deus fala que é mais ou menos isso no reino de Deus, Com aquilo que nós entregamos para Deus, Hoje nós vamos falar da entrega daquilo que nós estamos investindo, entregando para Deus, investindo no reino, Então, como uma mistura, Onde a gente faz assim uma massinha, E entregamos para Deus. Mas, Cristina, qual é a nossa massinha, Olha, o que nós investimos em Deus sempre vai ter o quê? Um aumento. Então, nós investimos tempo, nós investimos trabalho, recurso, dinheiro, E a gente investe, tudo que a gente investe no reino, porque até misericórdia, Até oração, Tudo que nós envolvemos, para o reino, entregamos para Deus, que faz parte da nossa vida, Então, tudo isso é uma massa legal, que Deus gosta, São ingredientes, Então, tudo isso nós entregamos na mão de Deus. Então, para nós é pouco, mas nas mãos de Deus, quando nós apresentamos, aí tem um aumento, tem um fermento, tem uma massa que vai fazendo crescer, Então, pelo fermento de Deus, pelo agir de Deus, ele vai crescendo, ele vai multiplicando, Ele vai dando um acréscimo. Então, é assim que é quando nós entregamos, os nossos ingredientes nas mãos do Senhor. Então, assim, a gente sempre vem um mover, sempre vai ter um mover. Então, eu achei muito interessante porque eu estava um tempo atrás, quando eu fui para São Paulo, fiquei lá um tempo, e teve um dia, que eu estava voltando para Santa Catarina, e naquela tarde, foi um culto à tarde, eu fui até o altar, e eu falei para o Senhor, eu vou entregar no teu altar. E eu fiz ali minhas petições, eu fiz ali, um chororô que a gente faz mais ou menos assim, E entreguei, Entreguei, peguei um recurso que eu tinha e eu também fiz uma entrega, Eu quis também semear.
né? E também quis, sei lá, aquele dia, né, que ficou muito marcado na minha vida. Quando terminou o culto, né, daí tinha uma irmã que veio me abraçar, viu que eu tava chorando, tudo, né? Aquela coisa do chororô que eu tô indo embora. E aí essa irmã me abraçou e ela disse, tudo bem, irmã? Eu disse, tudo bem, irmã. Ela disse, tá chorando, tá precisando de alguma coisa? Eu disse, não, minha amada, tá tudo bem. Foi só uma entrega que eu fiz no altar do Senhor. Aí ela disse para mim, ela olhou e disse, irmã Mária, o altar nunca fica devendo nada para ninguém. E quando ela falou aquilo, eu senti um selo de Deus assim, né? O Senhor recebeu o meu pedido, a minha petição. O Senhor recebeu os ingredientes que eu mandei para o céu. Eu pensei nisso na hora, né? Virei minhas costas e vim embora. Então, quer dizer, eu creio, né? Que ali está agindo. E um dia, né? A gente vai ver que realmente aconteceu alguma coisa com aquela semente. Então, quer dizer, é que quando a gente, né? A gente vai falando para o Senhor, a gente vai entregando para o Senhor. Então, a gente sempre vai vendo, né? Que tem um mover. A gente não sabe o que vai acontecer. Mas o processo da fabricação de Deus é assim. Ele pega toda essa nossa massa, né? Aqueles nossos ingredientes, a nossa massa, é nossa lágrima, nossa oração, nosso louvor, nossa súplica, nossa entrega, nosso tempo, a leitura da palavra, o temor, né? Então o jejum, tudo isso vira uma massa, né? Vira uma massinha, tudo que nós temos, né? Então tudo isso, ela gera uma massa, gera uma mistura que ela sobe para o céu, né? Então quando chega lá no céu, Deus amassa, Deus amassa, Deus amassa, Deus mistura tudo, né? Então depois de toda essa massa misturadinha lá nas mãos do Senhor, que a gente crê, a gente faz uma historinha mais ou menos assim. Então, quando chega lá no céu, depois que Deus amassou bastante, que misturou bastante, né? Aí ele coloca um fermento que a gente não sabe o que é, só sabe que é sobrenatural, né? Qual é a marca desse fermento? Não se sabe. Como é que é a química do fermento? Não se sabe, só sabe que é fermento sobrenatural. Então, quer dizer que é um fermento que nós não sabemos como é que ele faz, o que compõe, de que forma só sabemos que faz crescer, que faz aumentar. Ninguém sabe como é que é o processo de crescimento, por quê? Porque ele é um processo que ele é feito de uma forma invisível, ninguém vê, ninguém pode tocar, ninguém nem sabe como é que acontece, só sabe que está agindo, que está operando, né? E que está levedando lá no céu. Então, quando nós vemos, quando menos esperamos, aí chega o pão do céu, que é a nossa resposta, né? Que é bênção, que é recurso, que é porta aberta, que é um favor, que é uma providência, que é uma cura, que é um milagre. Então, esse é o fermento de Deus, essa é a forma de Deus agir. Então, daquela massinha que nós mandamos aqui da nossa vida, né, lá no nosso tempo de oração, nos nossos altares de oração, quando nós vamos na igreja, quando nós vamos na vigília, quando nós temos nosso tempo de oração. Então, tudo que nós mandamos lá para o céu, entregamos lá para Deus, né, vai crescer. Vai dar uma massa, vai dar um pão, vai dar um sustento, vai ter ampliação, né? Não depende tanto do ingrediente que nós mandamos, né? Depende muito do que Deus vai fazer, né? O que precisa realmente nesta massa toda é uma boa medida de fé, que é o que aquece a massa, né? A gente imagina lá no céu o anjo amassando, e nós aqui vai dar certo, Deus vai me responder, isso aqui vai chegar, essa resposta vai chegar, essa porta vai abrir, isso vai acontecer. Então isso vai aquecendo aquela massinha que nós mandamos lá para o céu, porque quando o fermento, né, quando aquela massa ela recebe uma medida de calor, ela aumenta também. Então a nossa fé, ela aumenta essa massa lá no céu. A gente imagina um anjo amassando e Deus lá dizendo, né? Jesus dizendo, vamos anjo, anda amassa aí, bota mais um pouco de ingrediente, bota mais sobrenatural, bota mais um fermentinho, bota um pouquinho mais de bênção, bota um pouquinho mais, acrescenta um milagre, porque lá embaixo a temperatura tá pegando e a gente vai mandar esse pãozinho. Então é uma historinha que é mais ou menos isso que a gente vai contar no que acontece, né? Porque a palavra vem comparando o reino de Deus com esta massa, né, que é o pãozinho nosso de cada dia. Então quer dizer que sempre que nós enviamos, né, as nossas massinhas, né, os nossos ingredientes para o céu, nossas petições, nossas orações, nossa busca, nosso clamor, nosso jejum, né, tudo que nós nos movemos em direção a Deus, né, coloca trabalho, coloca o tempo de oração, coloca recurso, tudo que nós investimos, tudo que enviamos para o céu, tudo que entregamos na mão do Senhor, né, Deus nunca
nunca vai nos devolver na mesma medida em que nós entregamos para Ele. Sempre que Deus vai fazer a entrega para nossas vidas, né? Ele vai fazendo um transbordo, Ele vai fazendo um acréscimo, Ele vai fazendo um aumento, porque é por conta do sobrenatural de Deus, né? É um ingrediente que está disponível, né? Para todo aquele que crê, para todo aquele que manda, né? Aquilo que é de grande valor lá no céu para Deus, que é a nossa oração, que é nosso tempo, que é nosso trabalho, que é nosso recurso. Deus, Ele olha para tudo e Ele dá muito valor. Então, toda os nossos ingredientes que nós mandamos para o céu e nós colocamos nas mãos do Senhor, pode ter certeza, ali vai ter acréscimo, ali vai ter um mover e vai vir sim uma entrega, vai chegar sim um imediato, vai chegar sim um milagre, vai chegar sim um recurso, porque todas as vezes em que nós mandamos alguma coisa para o céu, Deus sempre se eterniza, assim, Ele fica alegre, feliz com o que nós estamos entregando. Então Ele diz, eu quero também doar. Só que quando Ele doa, quando Ele manda, quando Ele dá as porções dEle, a gente não sabe nem o que vai falar, porque é tantas milhões e milhares de vezes maior e melhor do que aquilo que nós entregamos para Ele. Por isso que façamos nossas entregas, colocamos nas mãos do Senhor e deixa crescer, deixa ampliar nas mãos do nosso Deus. Amém? Glória a Deus, vamos orar, meus irmãos. Posso orar por você? Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor, por essa linda palavra. Senhor, foi isso que tu ministrou no meu coração, Senhor, que todas as vezes, Senhor, em que oramos, todas as vezes que jejuamos, choramos, suplicamos, todo o nosso trabalho, nosso recurso, tudo que nós enviamos para o céu, Senhor, meu Deus, sempre vai ter um transbordo, sempre vai ter um mover na nossa direção. Em nome de Jesus, o Pai sabe, o Pai dá valor para tudo que nós mandamos para o céu, para tudo que investimos no reino, para tudo que entregamos nas mãos dele. O Pai ama o filho de coração generoso, por isso que o Pai nos prospera, por isso que o Pai ama, por isso que o Pai visita os altares dos seus filhos, por isso que tem o transbordo, por isso que tem o sobrenatural, porque o Pai reconhece o bom filho, o filho que ama o Pai. Senhor, nesta tarde, nós declaramos, Senhor, recebe nossa adoração, recebe nossa gratidão. Senhor, tu tem nos enviado tantas bênçãos. Senhor, tudo que nós temos apresentado para ti, Senhor, tem sido tão pouco em medida, Senhor, mas que tu tem nos devolvido com tanto acréscimo, com tanta graça, com tanta misericórdia, com tanto favor, que nós não temos palavras, Senhor, para agradecer. A tudo rendemos glórias e louvores. Declaramos, Senhor, sim, Senhor, que queremos entregar tudo nas tuas mãos e que tudo que entregamos, Senhor, nos traz felicidade, nos traz alegria, Senhor, porque tudo, Senhor, meu Deus, é para agradar o nosso Deus, que tanto tem nos entregado todos os dias. Graças por tudo, meu Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Entregue, irmão. Pode entregar na mão do Senhor, porque o altar não fica devendo nada para ninguém. E o coração do Pai é fazer realmente um transbordo na vida dos seus filhos. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Fique na paz.